Olá, seja bem-vindo ao canal Truques da Música. Eu sou o Pedro Lopes, professor de violão, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como trocar os acordes na hora de tocar, né? Tem muita gente que tem esse problema e a gente vai tentar solucionar isso aí hoje. Esse é um assunto que muita gente se interessa, porque muitos alunos, quando começam, eles até entendem como é que faz o acorde, como é que faz o ritmo, mas quando chega na hora de juntar as duas coisas, aí desanda. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente pode resolver esse problema e ver também se você não está fazendo algo errado, que na maioria dos casos é o que atrapalha os alunos. Partindo para o conteúdo, qual que é a ideia, né? Existem alguns processos que a gente precisa passar na hora de tocar uma música. Lembrando que eu estou conversando diretamente com quem está começando. Depois que você já está tocando bem, que você já sabe alguns acordes e tudo mais, aí esses processos vão ficando mais curtos, você pode ir eliminando algumas etapas. Mas focado em quem realmente está começando agora, o que acontece? Você precisa cumprir todas as etapas, senão você vai ficar com algumas falhas. E essas falhas são justamente o que faz você não conseguir tocar os acordes, juntar os acordes com o ritmo ou trocar os acordes numa sequência musical. Então, como é que a gente resolve isso aí, né? Bom, a primeira coisa é você estudar separado. Estuda a mão esquerda separado, estuda os acordes, memoriza, aquele treino, monta, desmonta o acorde, faz ele. Você também pode treinar os acordes com metrônomo, né? Até eu recomendo que faça isso porque vai te dar agilidade, vai te dar firmeza na hora de montar o acorde. Estuda bem, deixa o acorde completamente resolvido, não pode ter nenhuma dúvida. Depois que você estudou a mão esquerda separada, aí você parte para a mão direita. Estuda certinho o ritmo, entende o ritmo que você vai tocar, entende o ritmo que vai utilizar na música, estuda separado, pode estudar com gravação, pode estudar com metrônomo, pode estudar com a música, né? Mas uma coisa legal na hora de estudar ritmo que eu sempre passo para os meus alunos é estudar abafado, porque daí você consegue concentrar toda a sua atenção na mão direita. Deixa isso aqui muito bem resolvido. Depois que você já tem as duas mãos muito bem resolvidas, agora é o momento de você juntar. Se você fizer o processo de juntar os acordes com o ritmo antes de resolver muito bem cada um deles, é quase certo que você não vai conseguir. Que vai começar a travar, que você está tocando o acorde e aí tem que parar para mudar, né? É muito comum isso aqui acontecer com os alunos. Aí para, pensa, monta o acorde e depois continua. E isso não pode acontecer na hora da música, né? Então, não faz isso, não junta antes do momento certo, tá? Quando é o momento certo? Quando você sentir que está muito fácil já de fazer os acordes, que você já treinou bastante e quando você já entendeu muito bem o ritmo. E falando sobre o ritmo, é importante que ele esteja até assim no piloto automático, porque você não vai conseguir ficar pensando, agora tem que tocar para baixo, agora para cima. Não dá para fazer isso no momento que você for tocar a música. Mas e se o seu problema ainda não é na hora de tocar junto com o ritmo? Se você simplesmente não consegue trocar de um acorde para o outro no tempo da música. Bom, então esse é um pouquinho mais fácil de resolver. Como é que você vai fazer isso? Você vai estudar cada acorde lento, vai entender muito bem como é que monta. Depois você vai pegar uma sequência da música. Se a música tiver uma só, beleza. Mas se a música tiver algumas, você pega uma só. Pode ser da introdução, da primeira parte. Escolhe uma. E aí você vai treinar a troca de um acorde para o outro bem lento. Para você entender qual é o movimento que vai fazer. Vai ver se não tem nenhum dedo guia, né? Que é o dedo que fica na corda quando você faz a troca para o próximo acorde. Às vezes ele fica até na mesma casa. Vai fazer esse estudo, vai fazer essa análise, né? Tudo de forma muito lenta. Uma outra coisa, você pode fazer, se a música tem 4 acordes, você pode fazer do primeiro para o segundo, depois do segundo para o terceiro, depois pode fazer do terceiro para o quarto, quarto para o primeiro. Depois pode fazer com os 3 primeiros acordes. Existem diversas formas de combinar isso. Você tem que ir adequando conforme a sua necessidade. E também você tem que ver qual acorde que está mais difícil para você. Nesse acorde você precisa dar um pouco mais de atenção, precisa trabalhar um pouco mais. Mas voltando aqui, aí você já fez todo o processo lento,
está conseguindo tocar lento direitinho. Aí entra o metrônomo. Você vai colocar o metrônomo numa velocidade bem confortável, pode começar ali em 60 BPM, se for necessário, pode até diminuir mais. Vai ouvir o metrônomo e entender o que está acontecendo. Depois, você vai tocar os acordes junto com o metrônomo. E quando chegar no primeiro tempo, né, o metrônomo vai marcar lá 1, 2, 3, 4, 1, 2. E ele vai ficar contando dessa forma. Não vai ter ninguém contando, mas o clique vai dar para você entender aonde está. Você sempre vai tocar no primeiro clique, pelo menos nas primeiras músicas, né? E aí você vai colocar o metrônomo, vai contar até 4, né? Vai ficar dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 1. No 1, você toca para baixo. Assim que você tocou, já vai mudando para o próximo acorde da sequência. Vamos supor que aqui o próximo acorde é um Mi maior. Então eu vou tocar o Lá maior e já vou mudar para o Mi. Para quando chegar no 1 de novo, eu poder tocar o acorde de Mi maior, que já vai estar pronto. Não tem problema que você mude assim que tocar por enquanto, porque a ideia é só adquirir a velocidade na troca, tá bom? Então, eu vou fazer uma vez aqui para você ver como fica. Ó. Começa em Lá maior. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim seguiria. Percebeu, né? Acabei de tocar, já mudei para o Mi maior. Isso com metrônomo, porque é o metrônomo que vai contar certinho para você. Se você fizer sem o auxílio do metrônomo, é muito provável que você vá mexer a contagem de acordo com a sua necessidade. E aí você não progride, tá bom? Então você vai fazer esse treino com a sequência dos acordes direitinho. Depois que você fez isso numa velocidade confortável, aí é só ir aumentando aos pouquinhos no metrônomo. Sobe 5 ppm, 10, toca, ficou confortável? Se dá, sobe mais um pouquinho, se não, deixa para outro dia, amanhã você tenta pegar de onde parou, um pouquinho antes, e sobe mais um pouquinho, e assim até você conseguir resolver a sequência. É fato que não existe atalho, você vai ter que estudar direitinho para você tocar bonito. Dá para fazer sem fazer todo esse processo? Dá, mas é provável que você sofra muito mais, que você tenha muito mais dor de cabeça para fazer, que talvez no futuro isso te cause algum problema. Quando você faz dessa forma, você consegue ver aonde você está e o progresso que você está fazendo. E isso é muito bom. Então, eu realmente indico que se o seu problema é trocar de um acorde para outro, mesmo sem ritmo, o melhor estudo é com o metrônomo para você adquirir essa agilidade na troca. Então agora eu vou fazer uma revisão geral dos assuntos que eu tratei e aí depois a gente conclui a aula. Fazendo uma breve revisão sobre tudo que a gente conversou hoje, foi o seguinte. Se você está com um problema na hora de trocar os acordes da música com o ritmo, então o que você tem que fazer? Estuda só a mão esquerda separada, resolve muito bem a mão esquerda, entende a sequência da música e memoriza bem os acordes. Depois, também estuda a mão direita separada, resolve, deixa a mão direita no piloto automático e aí sim você tenta juntar. Lembrando que todo esse processo de juntar, tudo que for novo, você deve fazer de forma bem lenta e acelerando aos poucos. E depois a gente viu também se o seu caso é que você ainda nem chegou na parte do ritmo, se você trava só para trocar de um acorde para o outro. Então, você vai baixar um metrônomo, tem inúmeros gratuitos na internet, você pode baixar algum de sua escolha. E aí você vai tocar os acordes simplesmente com um toque para baixo, sempre no primeiro clique do metrônomo, né? Ele até tem um som diferente na maior parte das vezes, para você realmente saber que ali é o primeiro tempo. E aí você vai só dar um toque para baixo e trocar para o próximo acorde da sequência e fazer esse treino lento e acelerando aos poucos para que você consiga ter bons resultados. Também não pular aquela primeira etapa de entender os acordes direitinho. Isso tudo vai te ajudar a ter uma boa base e tocar de forma bem consistente no futuro e economizar tempo. Mas para você que quer progredir de forma rápida e quer tocar pelo menos 20 músicas nas próximas 8 semanas, clique no link na descrição e faça parte do desafio 8S de violão. Eu tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é só e até o próximo.